Boa noite, boa noite. Léo, tá me ouvindo bem? Braça, Poliane, Joana, tá me ouvindo bem? Boa noite. Ricardo. Marita. Leonardo. Suenir. Fábio. Tiago. Então, que bom. Braça, Cici. Boa noite, todo mundo. Vamos esperar aqui o nosso convidado. Dr. Leonardo Santa Cecília. Boa noite, Vinícius, Manuel, Heloísa. Daqui a pouco nós vamos entrevistar o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso. Flávio, boa noite. Gustavo. A gente tem uma torcida, né, Vinícius? Vinícius Odovalho. Boa noite, pessoal. Esse projeto Ponto Crítico tem como objetivo ampliar, democratizar os debates políticos, para que todos possamos pensar sobre a atualidade, refletir, quem sabe confirmar o nosso posicionamento ou mudá-lo, né? Em tempos em que o debate é tão sofrido, tão desgastante. Silas. Borja, ¿qué tal? Estamos esperando o professor. Aqui. O nosso convidado está chegando. Boa noite, professor. Como vai, professor? Tudo bem com o senhor? Prazer em falar. Tudo muito bem, e senhor? Prazer é todo meu. Prazer é meu. Professor, deixa eu fazer uma apresentação do senhor. Se o senhor me permitir chamá-lo de professor, já que o senhor tem tantos títulos, jurista, advogado, professor, escritor, político, José Eduardo Martins Cardoso, que nasceu em São Paulo. A partir de 1994 foi vereador e a continuação, deputado federal e ministro, 4 anos e 5 meses de mandato na pasta da Justiça, é o que esteve há mais tempo na fase democrática do país. E hoje o senhor faz um doutorado em Sevilha, com o tema que nós vamos abordar hoje, que é o Estado Democrático de Direito. Boa noite, professor. Para nós catalanos, uma honra poder recebê-lo. Eu que agradeço, é uma honra estar com você e, mais uma vez, dialogando com todo o povo de Catalão, que me acolheu tão bem na minha ida aí recentemente para poder discutir e debater temas importantes com vocês. Professor, nós vamos fazer 2 momentos. O primeiro deles, vou perguntar para o senhor, para a gente explicar, né, porque nós temos um público aqui que é variado, desde advogados, estudantes de direito, mas também pessoas como donas de casa, engenheiros, professores e assim por diante, né? E no segundo momento, algumas perguntas que eu recebi
para que o senhor possa responder para nós. Então, em primeiro lugar, gostaria que o senhor dissesse o que é o Estado de Direito. O que significa falar sobre Estado Democrático de Direito? Na verdade, a primeira questão que nós temos que refletir é o que é o Estado, né? O Estado, da forma em que nós o concebemos, o que nós avaliamos, ele surge, a meu ver, na antiguidade, no momento em que a desigualdade na sociedade se tornaram-se tão fortes que era necessário existir um poder político acima da sociedade para manter a sua coesão. Então, nós passamos a ter uma figura ideal. O Estado ele não existe materialmente, ele é uma figura ideal que paira acima da sociedade, exercendo o poder político a partir de regras, portanto, um poder político institucionalizado, de pessoas que exercem esse poder político e tem uma divisão de tarefas entre si. Então, você pode falar do Estado na antiguidade, você pode falar do Estado em vários povos, e aí você tem um fenômeno curioso, porque quando eu tenho a antiga Roma, com a queda do Império Romano do Ocidente no século V depois de Cristo, nós passamos a ter, praticamente no Ocidente europeu, uma pulverização do poder político. Passaram a existir os feudos, as relações de vassalagem, e a economia era de subsistência. Então, muitos autores defendem que teria deixado de existir o Estado a partir do século V depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente, ao menos no Ocidente europeu, claro. É bem verdade que você vai ter alguns períodos em que se pode falar do ressurgimento do Estado, como acontece no século VIII, com os carolíngios, né? E muitos defendem que o Império Carolíngio ele era um Estado, mas isso, eu diria a você, é uma polêmica. Na verdade, o Estado ele ressurge no século, mais ou menos, a partir do século XII, XIII, começa a haver a centralização do poder político. Na Inglaterra, nós temos o renascimento do Estado de maneira muito forte, a partir do momento em que nós temos o Guilherme o Conquistador conquistando a ilha inglesa. Caímos no século XIV no Estado absolutista, mas a verdade é que a sociedade capitalista exigia um novo modelo de Estado. E este novo modelo de Estado, ele nasce durante o século XVII e o século XVIII, ele se cristaliza no final do século XVIII, com a Constituição norte-americana e com as constituições francesas, né? E é um modelo de Estado que tem uma série de características que os alemães, no século XIX, passaram a chamar de Rechtsstaat, Estado de Direito. Claro? Então, este Rechtsstaat é um modelo de Estado que tem certas características, como a característica da separação de poderes, claro, poder executivo, legislativo e judiciário, que é uma proposta de um pensador francês, o Montesquieu, que tem o princípio da legalidade, que ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei, e, portanto, faz trazer a ideia de governos das leis e não dos homens, um Estado que garante direitos aos cidadãos e, por isso, assegura que esse Estado seja uma pessoa jurídica distinta de quem governa e distinta da sociedade. Então, existe um modelo do Estado que nasce ao final do século XVIII em adequação à sociedade capitalista, modelo esse de Estado que foi incorporado ao Brasil, razão pela qual a Constituição de 1988 brasileira, no artigo 1º, diz que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. Professora, há quem veja uma separação entre Estado de Direito e Estado democrático de direito, ou é a mesma coisa? Veja, muitos autores dizem que é diferente. Claro, eu acho que a expressão Estado democrático de direito ela até é um pouco pleonástica, porque todo Estado de direito teria que ser democrático, a meu ver. Tá? Minha opinião. Leonardo Santa Cecília, que é advogado, que está nos acompanhando, ele me disse exatamente isso também. Como pleonasmo. Que é um pleonasmo, tá? Porém, o que aconteceu? A história do Estado de Direito teve muitas turbulências, né? E muitas vezes a dimensão democrática ela foi esvaziada de alguns estados e por disputas ideológicas, alguns tentaram dizer que era um Estado de Direito os estados autoritários que tinham. Então, eu dou um exemplo. Durante o fascismo de Benito Mussolini, a maior parte dos juristas italianos diziam que aquilo era um Estado de Direito. Apesar de democracia, zero. Uma parte dos juristas do Terceiro Reich com Adolf Hitler diziam que ali era um Estado de Direito.
mas não havia democracia. Então, houve uma disputa ideológica sobre o conceito de Estado de Direito. Mas, a meu ver, todo Estado de Direito é democrático. Embora eu defenda a fórmula da Constituição brasileira, porque, às vezes, no direito, ser pleonástico é saudável. É para que ninguém tenha nenhuma dúvida que o nosso Estado de Direito tem que ter democracia. Aproveitando o gancho, professor, então, entendendo que a democracia é a base estrutural do Estado democrático de direito, quais os limites que uma democracia pode estabelecer no que toca à participação dos cidadãos na formação do direito? Veja, a expressão democracia, ela surge na antiga Grécia e tem conotações diferentes, embora ela tenha um núcleo de definição. Democrático é o Estado que, de alguma forma, tem o seu poder político remontando à população. Ou seja, democrático não é um Estado que vem de uma pessoa, de uma oligarquia, mas que vem de uma escolha de cidadãos. É claro que há democracias que são mais amplas e outras mais estritas. Por exemplo, quando surge o Estado de Direito no século XIX, nós tínhamos uma dimensão muito restritiva da democracia. Nós tínhamos voto censitário, por exemplo. Só quem tinha ganho é que podia votar, e só quem tinha um ganho maior ainda é que podia votar. Mulheres não podiam votar, tá certo? Então, ou seja, eu tenho dimensões democráticas mais restritas e outras dimensões mais amplas, claro? Hoje, nos dias atuais, com a ideia do sufrágio universal, que todos podem votar em princípio, eu tenho uma dimensão democrática mais ampla, mas com uma característica. Nós temos formas de democracia diferentes. Nós temos a democracia representativa, que é esta que faz com que nós elejamos representantes que decidem em nome do povo as leis. Temos a democracia direta, que é quando o povo atua diretamente na formulação de políticas de Estado. Então, nós temos várias formas de democracia. E vai depender da Constituição de cada país a maneira pela qual a democracia se estrutura. E, professor, diante disso, então, como um Estado que se pretende democrático e legal pode refrear grupos políticos apoiados em premissas ideológicas que promovem o fim do Estado democrático? Essa pergunta é excelente. Eu acho que ela é bastante polêmica, tá certo? Porque a democracia, ela permite a liberdade de expressão. Então, as pessoas têm o direito de falar o que acham, por mais irracionais e por mais estúpida que seja do ponto de vista da racionalidade e opinião. Claro? A democracia só não pode admitir uma coisa: a sua supressão. Ela só não pode admitir que as instituições democráticas sejam atacadas. Por quê? Porque senão ela não garante a democracia. Não é crível que a democracia permita uma ditadura sendo construída a partir da dominação de alguém. Não é? Então, portanto, eu acredito que quando a liberdade de expressão, de pensamento, se traduz em gestos concretos de violência contra a instituição, aí é necessário você não permitir que isso ocorra. Claro? Seria a democracia permitisse o seu suicídio. Isso é inaceitável. Professor, e é muito latente, quer dizer, nós estamos mergulhados exatamente nesse assunto que nós estamos debatendo, e o senhor fala, então, dos limites da livre manifestação, da expressão, né, que são garantidos pela Constituição, e a real ameaça ao Estado Democrático de Direito. Minha pergunta, essa é minha em particular, as instituições brasileiras estão fortes o bastante para isso, para agir e impedir, portanto, que esses limites da livre manifestação não alcancem a barbárie, como a gente teme neste momento? Você sabe que eu tenho sido muito comedido nas minhas opiniões ultimamente, porque eu já errei muito. Por exemplo, eu não achava que depois do fim da ditadura militar, eu ia ter que voltar a defender a continuidade da democracia. Eu achava que isso já tinha ido, tá certo? Depois de tanto amargor dos anos de chumbo, eu imaginei que isso já tinha ido. No entanto, eu me surpreendo nos dias atuais com pessoas defendendo a volta da ditadura. Ou são pessoas que não viveram e não leram sobre o que é uma ditadura, ou são pessoas que não é possível, não compreendem a realidade do ser humano. Quer dizer, eu imaginar que eu posso impor a outro a minha vontade, eu não tolerar alguém porque ele não pensa como eu ser agressivo com alguém por ter outras ideias, outras posições políticas, isso é de um autoritarismo medieval.
tá certo? Quer dizer, Ah, se nós tivéssemos voltado ao tempo da Santa Inquisição, em quem não te pensasse numa certa forma de ver o mundo, deveria ser morto e execrado, né? Então, esse tipo de coisa, eu te digo o seguinte, eu, Zé Eduardo, acho que as nossas instituições são sólidas e que resistirão efetivamente a quaisquer tentativas golpistas, fascistas, ditatoriais. Agora, eu posso ter certeza disso? Eu falo como Sócrates, só sei que nada sei, porque a dinâmica da este propósito que efetivamente tudo pode acontecer. Agora, eu confio na democracia e na consciência do povo brasileiro em defendê-la. Professor, das muitas perguntas que eu recebi, uma delas é do cientista político Leonardo Aires, que na semana passada esteve aqui também, nós fizemos um debate sobre democracia, e ele levanta o Levitsky e o Ziblatt no livro Como as Democracias Morrem, né? E exatamente nesse livro eles indicam que democracias liberais estão sendo destruídas no mundo por governos democraticamente eleitos. Se existem regras a serem seguidas, e quase sempre elas são, como continuamos a ver a erosão da democracia no mundo? Olha, esse fenômeno que acontece agora, e esse livro é um livro precioso, que merece ser lido, eu diria que não é bem um fato novo. Se você pegar na história, você vai verificar que no início do século XX, nós tivemos grandes turbulências nas sociedades capitalistas, grandes greves, grandes disputas ideológicas. Por exemplo, uma grande crise no México, em 1917, nós tivemos a Constituição Mexicana, que foi o primeiro grande sinal de construção de um Estado social. Não é nem Estado social, mas sinalizar por reconhecer direitos dos trabalhadores, reconhecer direitos fundamentais. No ano de 1917, nós temos também a Revolução Bolchevique na Rússia, que segue um outro caminho, ou seja, o caminho do comunismo, da construção do socialismo, pela ditadura do proletariado e pela negação do Estado de Direito. E 2 anos depois da Revolução Russa, nós temos na Alemanha a Constituição de Weimar, em 1919, claro, que é uma Constituição que também, a exemplo da mexicana, foi o primeiro modelo de Constituição social, etc. Só que foi com base na Constituição de Weimar, numa regra excepcional, que Adolf Hitler se elege e introduz o Terceiro Reich, sob o império da mais democrática Constituição alemã. Então, na verdade, este fenômeno de governos autoritários se aproveitarem dos espaços democráticos para acabar com a democracia e para instituírem um governo de ódio e de intolerância é uma realidade histórica. Então, portanto, esse momento que nós estamos vendo no mundo, que eu lamento muito, não é novo, infelizmente. Professor, e aí diante disso, nós temos visto, e muita gente anda questionando, né, a atuação do Poder Judiciário. Eu me lembro da palestra que o senhor deu aqui em Catalão, e que o senhor dizia exatamente de quem pode, nesse sistema, né, do Estado Democrático de Direito, quem é o fiscal da última instância. Né? Eu me lembro que o senhor falou sobre isso. Né? As muitas perguntas que eu recebi, elas falam sobre 2 episódios significativos, um deles do PT e outro agora do governo Bolsonaro. Né? A época da nomeação do ex-presidente Lula como ministro da presidente Dilma, em que o judiciário atuou, e agora na tentativa de nomeação do Ramagem para a Polícia Federal. Né? As perguntas, portanto, são sobre essa possibilidade de ativismo judicial. Né? O senhor acha que esse movimento, então, é uma das perguntas aqui do Ricardo Lima de Oliveira, né? Ele pergunta se o senhor não interpreta essa ação política do Poder Judiciário como antidemocracia. Como o senhor vê esse ativismo judicial? Né? Eu vejo o ativismo judicial com muito maus olhos. Eu tenho criticado, como ali, quando nós estivemos juntos em Catalão, eu critiquei duramente o ativismo. Ele não é um fenômeno brasileiro, ele é um fenômeno mundial. Claro, no fundo, a questão que se coloca é que desde que, a partir da Constituição Americana, se introduziu aquilo que nós chamamos de judicial review, ou seja, a possibilidade de revisão judicial dos atos legislativos, e que depois, mais tarde, depois da Segunda Guerra Mundial, passa a ser acolhido nas constituições europeias, você acaba tendo o judiciário como dando a última palavra em tudo.
E aí eu lembro de ter feito essa pergunta aí, aquele dia, como reflexão para vocês. Quem controla o controlador? Esse é o problema. O judiciário controla o executivo e o legislativo controla o executivo, e quem controla o judiciário? O judiciário se autocontrola. Claro? Então, isso, na verdade, implica em que o poder judiciário tenha que ter muita prudência para não descalibrar o Estado de Direito, para ele não se colocar acima e de forma intocável, porque, como dizia Montesquieu, todo homem que tem o poder tende a dele abusar. E, claro, e até a virtude precisa de limites, dizia Montesquieu no clássico livro Espírito das Leis. Diante desse quadro, é muito importante que o juiz se contenha. Ele não pode dizer que ele é o dono da verdade, que ele é o farol da transformação, e dizer que a Constituição diz o que ele quer, porque senão ele estará violentando o princípio democrático. Então, eu tenho sido um crítico muito duro do ativismo. O Brasil, infelizmente, tem uma crise de ativismo e eu tenho combatido. Porém, eu vejo o seguinte, como o judiciário tem exagerado muito, às vezes a reação contra isso se vê em casos que não têm o menor cabimento. Claro. Então, eu tenho falado muito sobre essa questão da decisão do ministro Alexandre de Moraes, tá certo? Com quem eu divirjo de muitas decisões, mas neste caso eu concordei. E tenho a honra até de ser amigo do ministro Alexandre, fui professor do Alexandre de Moraes, tinha a honra de ter sido professor dele, embora não seja tão velho assim, que eu comecei a dar aula com 5 anos de idade, tá certo? Mas eu concordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes e discordo da posição do Supremo na nomeação do presidente Lula, embora a tese jurídica seja a mesma. O que não é o mesmo são os fatos. Eu te explico por quê. Uma coisa que é decorrente do Estado de Direito é que os atos da administração pública têm que cumprir e seguir a lei. E a lei quem diz o que é o interesse público. Então ela diz, olha, prevejo esse ato, porque este ato é de interesse público. Então, todo ato administrativo ele tem que ter por finalidade satisfazer o interesse público. Ato administrativo que não satisfaz, que não se volta, que não tem por fim satisfazer o interesse público, é um ato que descumpre a lei. É por isso que surgiu no direito francês a tese do chamado desvio de poder. É quando uma autoridade usa a sua competência para atingir uma finalidade que não é aquela que a lei diz que o ato deve ter. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu tenho um ato em que eu vou, por exemplo, a lei diz, a administração pode remover o servidor público, claro, quando necessitar de servidores num local e esteja faltando em outro. Aí, qual é a finalidade? Permitir a boa distribuição dos recursos humanos. Eis que o prefeito, diante de um funcionário que ele não gosta, que não é seu correligionário político, resolve transferir a pessoa por vingança. Isso é desvio de poder, ato ilegal. Quem declara que o ato é ilegal? O Poder Judiciário. Ora, se eu tenho uma nomeação que é feita com desvio de poder, e tenho fatos que mostram isso, claro, o Judiciário tem que anular. A questão é, tem fatos ou não? O desvio de poder, normalmente, ele se prova por indícios. Porque ninguém dá recibo de desvio de poder, embora tenha alguns governantes que dão. Não vou falar sobre isso, tá? Ninguém dá recibo, tá? Mas tem que ter indícios. Senão eu não posso suspender o ato. No caso da nomeação do presidente Lula, eu tenho uma situação curiosa. O presidente Lula, ele ia ser nomeado chefe da Casa Civil, tá certo? Algumas pessoas diziam que, não, essa nomeação tinha que ser feita por força de ter foro privilegiado para não ser preso. E o governo dizia, não, eu estou precisando do Lula como chefe da Casa Civil, porque o governo está indo muito mal. E o Lula poderia reagregar a base governista. Tá? Eu era do governo na época, eu era ministro da Justiça, e sei que era essa a razão. Até porque não havia possibilidade do Lula ser preso naquele período. Por mais tarde foi. Naquele período não havia. Mas essa era a razão. Mas havia essa discussão. Ou então, o juiz Sérgio Moro, ilegalmente, como o próprio Supremo reconheceu, divulga um áudio, separando os outros áudios. Hoje, esses áudios vieram todos a público, então fica claro que o Lula não queria fugir da prisão, ele falando com amigos. Aliás, ele não queria nem assumir por causa disso, e achassem isso. Mas o Moro destaca um áudio, divulga ilegalmente, como o Supremo reconheceu depois,
E este áudio, num trecho de uma conversa de Dilma com ele, em que Lula não poderia comparecer à posse, então ela pede para uma pessoa, o seu assessor jurídico, o Messias, que saiu Bessias na época, e pegar o termo de posse, claro, porque ele não ia poder comparecer, porque a dona Marisa ia fazer o exame médico, com base nisto que foi descontextualizado, induziu a se dizer que havia desvio de poder. Primeira prova era ilícita. Não bastasse isso, Dilma refuta. Então eu tenho um indício que diz uma coisa e ela refuta, eu não tenho a certeza. E aquela certeza não poderia ter permitido o mandato de segurança dando liminar naquela situação, a meu ver. Professor, então, eu não sou da área do direito, mas a minha pergunta, e aí o senhor me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas nos dois casos, quer dizer, o vazamento dos áudios, isso que o senhor está colocando agora, são conhecimentos posteriores. Então, os dois casos, na verdade, eles não são extremamente semelhantes do ponto de vista de que a interpretação vai ser, nós achamos que possa ser, quer dizer, do presidente Lula, nós achamos que há um benefício do presidente Lula. No caso do Ramagem, nós achamos que há um benefício, uma busca por uma interferência na Polícia Federal. Para nós que somos comuns aqui, essa impressão nos dois casos, não seria isso? Não. Por que eu acho que é diferente? Tá? Eu tenho a situação de Dilma contestando, não é isso, então eu não tenho a certeza que para efeito de mandado de segurança permitiria a prova pré-constituída, que nós chamamos. Aí eu vou falar em juridiquês. Eu tenho que provar de plano para ter eliminado mandado de segurança. Senão eu tenho que entrar com uma outra, provar, etc. Bem, no caso agora da nomeação do Ramagem, eu tenho uma situação diferente. Eu vou te dizer por quê. O Sérgio Moro vem e faz o papel, vamos dizer assim, daquele áudio dele. Embora ali não fosse ilegal. Ele falou, olha, o presidente quer intervir na Polícia Federal. Isso só não provava nada, como o áudio não prova. Quem faz a prova? Bolsonaro. Ele vem numa coletiva e assume o seguinte, eu quero que a Polícia Federal siga e faça a investigação dos casos que eu quero. Ele não pode fazer isso, é ilegal. Ele da República não tem poder para dizer quem a polícia investiga. Quem conduz é o delegado da polícia. Tá? Mas ele fala, eu quero relatórios de inteligência. Os relatórios de inteligência que não são sigilosos, ele já tem acesso. Se são sigilosos, ele não pode ter. E quando ele associa isto com a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal, e o novo diretor-geral é amigo dos filhos que estão sendo investigados, aí você fecha isso. Fala, pera um pouquinho. Ele assume que quer conduzir investigações. Nomeia como delegado geral alguém que é amigo dos filhos. Sérgio Moro fala que é isso. E mostra a mensagem do Bolsonaro chateado porque a Polícia Federal estava chegando perto de deputados. Como é que chama isso? Desvio de poder. Provado pela boca do presidente. Eu só conheci um governante que conseguia fazer prova de desvio de poder dos seus atos. Jânio Quadros. Então eu conheço dois. Eu sempre dei nas minhas aulas o exemplo do Jânio Quadros. Agora eu tenho dois. Jânio Quadros e Bolsonaro, que conseguem, com as suas declarações, provar o desvio de poder em que eles incorreram. Professor, para a gente, na verdade, fechar essa parte do ativismo judicial, eu esqueci de citar aqui que a Carmen Costa, que é professora da Universidade Federal de Catalão, agora, o FICAT, né? Ela tinha mandado uma pergunta exatamente dizendo se, diante de tantos ataques aos direitos humanos, bem como outros ataques às minorias, o judiciário está se colocando como uma espécie de poder moderador, né? E o Tiago Diniz, que é estudante de Relações Internacionais, nessa linha de quem controla o poder judiciário, e, na verdade, do ponto de vista político, na verdade, né? Falando sobre a soberania dos estados, se, por exemplo, os limites, tanto para governos democráticos, autoritários, enfim, se não viriam ou não poderiam vir de normas internacionais, né? Porque para nós que somos comuns, por exemplo, quando o senhor lança essa pergunta de quem controlaria o judiciário, por exemplo, né, nesse caso do ativismo judicial, para nós fica em aberto como isso poderia acontecer, né? Quer dizer, como o senhor vê essas duas perguntas, quer dizer, como o judiciário como um poder moderador ou essa possibilidade de uma regulação internacional que isso, na verdade, poderia ferir a soberania, né? Eu diria a você o seguinte, que a ideia do judiciário como poder moderador, ela não está ocorrendo na prática. Eu diria, atualmente no mundo, o poder judiciário está mais para poder incendiário do que moderador.
porque ele tem entrado em prerrogativas do executivo, ele tem entrado em prerrogativas do legislativo, e como ninguém pode rever seus atos, então é uma situação bastante descalibradora do Estado de Direito. Agora, é evidente que quando um país faz tratados internacionais, ele tem que estar submetido a eles. Só que aí você vai começar a ter os choques que hoje nós estamos tendo e que colocam em crise o Estado de Direito, que é a crise entre a globalização e o Estado Nacional. Vou dar um exemplo. Nós firmamos o Pacto de San José da Costa Rica de Direitos Humanos e o Brasil, portanto, participa do Tribunal Internacional, da Corte Interamericana de Direitos. Claro? E a Corte Interamericana de Direitos entendeu que a anistia dada no Brasil não poderia atingir os que governavam na época da ditadura militar. E, na verdade, como eles usavam o Estado, eles tinham que ser punidos e não haveria prescrição para esses crimes. Decisão da Corte Interamericana de Direitos reconhecida pelo Brasil. Claro? Só que o Supremo Tribunal Federal disse, não, vale a lei brasileira. Então eu tenho um choque entre a soberania nacional e um órgão internacional que o Brasil concordou. O que vai prevalecer? Claro, essa é uma situação que, acredito eu, tende a se radicalizar muito, quanto mais eu crie órgãos internacionais julgadores. Claro, a contradição entre a globalização e o Estado Nacional é muito forte. A Europa já vivenciou isso. Por quê? Porque a Europa, através da União Europeia, criou instâncias supranacionais sem abolir os Estados nacionais. Verdade. A Europa ela não é um Estado federado. Ele é uma federação de Estados, de certa forma. Então, esse conflito está surgindo no mundo inteiro e eu não tenho resposta para ele de como será o futuro. Há hoje movimentos contrários à globalização. A própria eleição de Donald Trump mostra isso. Tá certo? A eleição de outros, por exemplo, a eleição de Bob Johnson como primeiro-ministro da Inglaterra foi feita para consumar o Brexit, a saída da Inglaterra, decidida em plebiscito muito apertado. Então, o mundo passa por um momento de difícil equacionamento naquele que diz respeito ao Estado Nacional e à globalização. Professor, então, nosso tempo passa muito rápido, né, professor? Nosso tempo já está quase. Eu tenho uma pergunta aqui que eu achei muito interessante do Célio e da Cecília. Vou lê-la, né, que ela é um pouquinho extensa, mas eu acho ela interessante no tocante ao momento que nós estamos vivendo. Né? Existe uma discussão, o pessoal tem falado muito em ataque à democracia, mas Giraldelli tem outra tese, a de que o governo atual não está atacando a democracia, ele está atacando a república, as instituições. Ele acha que Bolsonaro ama a democracia. Ele diz que Bolsonaro e os filhos ganharam várias eleições, que ele joga, é populista. O que está sendo atacado no Brasil, na sua opinião? A democracia ou a república? Esse governo ataca a democracia ou a república? O movimento contra o governo, o STF, são prova disso? Olha, eu tenho uma divergência parcial com o colega que fez essa pergunta. Eu acho que ele ataca tanto a democracia como a república. Porque a palavra república vem de res pública, coisa pública. Quando eu tento me apropriar da coisa pública e digo a Constituição sou eu, me lembra muito Luís XIV, l'État c'est moi, o Estado sou eu. Não é? Então, para ele, o Estado é dele. E essa razão pela qual ele quer tomar conta da PF e dizer quem deve ser investigado e quem não deve, e deve ouvir depoimentos para blindar o seu filho, isso, para mim, é a negação da visão republicana. Por outro lado, quando ele sai e vai a atos que tem por objetivo defender o ato adicional número 5, quando ele vai a atos dizendo que tem que fechar o Congresso Supremo, ele defende também contra o Estado democrático de direito. Então, portanto, Bolsonaro, e uma coisa já feita, eu fui deputado com o Bolsonaro, eu conheço há 8 anos. Como deputado, eu convivi com o Bolsonaro na Câmara dos Deputados há 8 anos. Ele sempre falou isso. Ele sempre falou isso. Então não há que surpreender ninguém. Tá certo? Quer dizer, alguém sente surpreso, não sei, porque ele sempre falou isso. E Bolsonaro sempre defendeu a ditadura. E quem defende a ditadura defende contra a democracia. E quem defende especificamente que o Estado é ele, vai contra a República. Então, portanto, ele ataca duas coisas. O vereador da cidade de Catalão, o professor Marcelo Mendonça, mandou a seguinte pergunta: sobre as ações do presidente participando das manifestações pedindo intervenção militar. O que o preocupa são as aproximações sucessivas, a ofensa, a afronta às instituições democráticas, o ataque à imprensa, ao Congresso Nacional, ao STF,
a teologia fundamentando a política. A pergunta é, como o senhor avalia a conjuntura? O presidente aposta no caos na divisão do país para o seu projeto pessoal de poder. O que fazer diante disso? Veja, o presidente Bolsonaro, ele sempre raciocinou assim. Ele sempre fez política com inimigos. Ele sempre escolhe segmentos para serem inimigos, que, me permitem dizer, é a lógica histórica do fascismo. Ou seja, o fascista é sempre o nós contra eles. É uma característica, tá certo? Quer dizer, e eu sempre escolho inimigos. Por exemplo, o Hitler escolhia os judeus, os homossexuais, escolhia os comunistas, tá certo? Um democrata não escolhe inimigos, ele tem adversários. Um democrata, ele não é intolerante, ele tolera a divergência, claro. Então, essa mentalidade autoritária que eu reputo, fascista, claro, é bem característica de Jair Bolsonaro, sempre foi. Então, ele não é um homem de conciliar, ele é um homem de tentar aniquilar o adversário. Claro? É a mentalidade autoritária. E isto, a meu ver, é incompatível com a democracia. O que ele tem feito... engraçado que no começo eu não achava isso, viu, Renato? Eu não achava isso. Eu fui a muita palestra que perguntavam, há 5, 6 meses atrás, o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade, tem tipicidade para impeachment? Eu dizia não. Porque se tivesse na Lei 1079 de 50 ou na Constituição, que disciplina o impeachment, falar besteira, praticar atos de insanidade como crime de responsabilidade, ele teria cometido desde o 2º dia de mandato. Mas isso ele não fez. Agora, a partir do que ele ataca as instituições, isso é crime de responsabilidade. Então, quando ele chama a ato contra o Congresso e contra o Supremo, aí eu tenho crime de responsabilidade, configurado juridicamente. E aí cabe ao Congresso avaliar se é politicamente adequado ou não tirá-lo. Ele tem ainda uma forte popularidade. Mas cada dia mais as pessoas mostram que está em decréscimo. Então, eu não sei, objetivamente, como é que as instituições vão reagir. Juridicamente, o crime de responsabilidade de Jair Bolsonaro está indiscutivelmente provado à luz da Lei 1079 de 50 e à luz da Constituição Federal. Professor, deixa eu fazer uma provocação, então, em relação ao fato das constantes agressões aos jornalistas e à imprensa. No governo do PT, a relação governo e imprensa também não era boa, né? Inclusive, né, disse da tentativa de meios de controle dos meios de comunicação, né, e assim por diante. Quer dizer, havia uma relação também muito espinhosa entre, por exemplo, a principal rede de comunicação do Brasil e o governo do PT, e nós estamos vendo isso agora de uma maneira, digamos, mais acentuada e mais clara, até física, né? Nós estamos vendo isso agora, né? Quer dizer, minha pergunta esse papel da imprensa também, muitas vezes movido por questões de interesses econômicos ou não, de que forma comportar, então, essa relação governos e imprensa dentro desse Estado democrático de direito, de forma que seja saudável? O que eu tenho visto, e aí muito me preocupa, é exatamente esse discurso que alimenta esse ódio da população contra os meios de comunicação. E eu tenho visto muito nas minhas redes sociais as pessoas dizendo que não acreditam, e nós estamos vivendo uma pandemia, e isso afeta, inclusive, a questão pandêmica da doença, né? Quer dizer, de que modo nós, pessoas comuns, devemos lidar com essas duas posições tão contrárias nos dois governos, ou eu estou errado? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que, por exemplo, o governo Lula errou num momento, um erro do presidente Lula, que eu respeito imensamente, foi quando ele quis expulsar aquele jornalista que tinha feito, do Washington Post, não me falha a memória, que tinha feito uma matéria contra ele. Uma matéria, inclusive, eu acho muito ruim, mas não posso expulsar por isso. Tá? Então, acho que aí o governo, ele errou. Por outro lado, eu também já fui governo, já fui governo municipal, governo federal, e vejo como a imprensa muitas vezes inventa, manipula, etc. Claro? Agora, a liberdade de imprensa é um princípio básico da democracia. Básico. Eu não posso controlar a imprensa no sentido de manipular, de dizer o que ela deve dizer ou não dizer. Ela é livre. Eu tenho que respeitar o jornalista e respeitar os órgãos de imprensa. O que não quer dizer que eu não tenha que ter regras que tenham que ser respeitadas e que podem conviver perfeitamente
com a liberdade de imprensa. E que não é controle de imprensa. É você responsabilizar quem ultrapassa o limite. Não há direito que não tenha limite. Eu me lembro de um autor italiano, um jurista, que dizia, Renato Alessi, que dizia o seguinte: a própria noção de direito envolve a noção de limite. Então, o direito que eu tenho de me expressar tem que ser garantido, desde que eu não viole o direito de outro. E qual é o direito de outro? De não ser atingido indevidamente na sua honra, na sua dignidade. Então, faz falta no Brasil limites, não a supressão, à liberdade de imprensa. Agora, jamais se pode entender como razoável isso de tentar invadir empresa de televisão e querer bater em jornalista. Isso é coisa de vândalo. Isso é lamentável. gente que, vamos ser sinceros, não aprendeu a conviver em sociedade ou desaprendeu a conviver nela. É a intolerância, tá certo? A intolerância irracional e a intolerância daquelas pessoas que não têm a relação de humildade. Aliás, eu acho o seguinte, eu me lembro muito, quando eu vejo essas horas, viu, Renato, do grito dos espanhóis fascistas, que tinham um grito, que diziam "Viva la muerte!". Claro, viva a morte. Sinceramente, entre "Viva la muerte" da Espanha de Franco, fascista, e o Coldplay com "Viva la vida", eu estou mais no "Viva la vida". Tá certo? Tem que defender a vida e respeitar quem não pensa como eu. Não ser intolerante. Ser duro na argumentação, mas não destratar, não agredir, não carimbar, tá certo? Eu só acho que nós devemos ser intolerantes com a intolerância. É a única coisa. Eu não posso imaginar que no século XXI eu tenha pessoas que queiram bater em alguém porque ela não pensa como eu penso. Isso é profundamente lamentável. É animalismo. E aí, né, também nesse gancho de ser intolerante com a intolerância, o Danilo, né, que aqui em catalão é conhecido como Graia, um apelido, né, ele fala exatamente sobre isso, quer dizer, de que me parece que no caso do judiciário, ou das instituições no geral, o legislativo também, né, diante das manifestações de antidemocráticas, do próprio presidente, assim por diante, tem ficado muito nas notas de repúdio, né? Não há uma resposta mais contundente. Por que nesse momento, há essa demora? Porque pode ser que isso venha, né? Mas por que há essa demora em dar a devida resposta? Por exemplo, há um sujeito que está lá colocando uma plaquinha intervenção militar e a Constituição ela é clara nesse sentido, na proibição, quer dizer, inclusive na criminalização, não é isso? Você sabe que eu acho que nós do Brasil não... Todos fomos pegos de surpresa. Pelo menos os democratas, os republicanos foram pegos de surpresa. Eu nunca pensei que nós íamos ter coisa desse tipo de volta. Depois de 1988, quando entrou em vigor a Constituição, eu falei, bom, daqui para frente é só ampliar a democracia, é lutar contra a miséria, é lutar contra a exclusão social, é ampliar a luta contra o preconceito. Pois não é que saiu do armário o autoritarismo? Professor, foram pegos de surpresa da população eleger esse governo ou, na verdade, da figura do Bolsonaro? Porque o senhor fala agora que dividiu, né, espaço com ele na Câmara e que o senhor conhece o discurso dele de anos, que é claro, quer dizer, não houve mudança. Por mais que eu me lembro que no ensaio, acho que o senhor sabe, eu sou historiador, né, atuo como historiador, e eu com meus alunos eu dizia no ensaio da campanha que o Bolsonaro não seria eleito, que eu achava um absurdo diante do perfil dele, e isso se concretizou. Quer dizer, quem foi pego de surpresa? Por que isso aconteceu? Por que a população hoje, ela uma parcela dela, pelo menos, ela é ferrenha defensora de todas essas ideias? Olha, eu acho... eu me lembro quando eu era deputado, se alguém falasse que Jair Bolsonaro, nós somos 513, ou éramos 513 deputados, hoje ainda são 513. Mas se alguém dissesse que Jair Bolsonaro seria presidente, os 513 ririam, inclusive ele. Tá? Porque era uma coisa tão fora da cogitação. Tá certo? Por que era fora de cogitação? O Jair Bolsonaro, ele não era do baixo clero, como a gente fala. Ele não era do clero. Tá? Ou seja, era alguém que era folclórico, era alguém que ia à tribuna. E olha que é incrível, porque ele teve muitos mandatos, porque tinha um nicho eleitoral que o elegia. Mas ninguém ouvia, ninguém levava a sério, coisa do gênero. Então, esse cara vai ser presidente da República, ninguém acreditava nisso.
Ocorre que o mundo passou por uma transformação imensa e que nós não nos demos conta. As redes sociais, claro, as redes sociais passaram a ser manipuladas e as pessoas não percebem isso. É incrível como não percebem. Claro, existem esquemas de captação de informações e multiplicação por robôs profissionais, induzindo as pessoas a acreditarem em mentiras, em fake news, elas acreditam. Exemplo, eu gosto muito de ler livros de história e biografias. Toda vez que eu vou comprar uma passagem aérea, aparece uma propaganda de biografia. Como é que eles sabem disso? Porque esses dados comerciais são vendidos. Eles sabem o teu gosto, sabem o que você lê, sabem os filmes que você compra, então você é alvo de certas situações. Isso é capturado pela política, não sejamos ingênuos. Então as pessoas sabem quem é religioso, quem não é, sabem quem é marxista, quem tem uma identidade maior com o autoritarismo. Então, de acordo com isso, você trabalha. Então, se uma pessoa ela é religiosa, eu solto fake news para a pessoa acreditar dentro da lógica dele. Tá certo? Então, eu me lembro na campanha, isso foi a primeira vez que eu vi, foi na campanha de 2014, tá certo? Eu me lembro que nós tivemos uma fake news, eu era da coordenação da campanha de Dilma, que dizia que Dilma Rousseff tinha dito que venderia a alma para o capeta para se eleger. Ela nunca tinha dito isso. E nós percebemos que isso estava sendo disseminado em grupos. Isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos com a Hillary Clinton. Isso. Quando você recebe de um amigo, você acredita, só que o amigo recebeu de um outro, o outro de um robô. E você não se dá conta disso. Então as pessoas começam a achar que o mundo é aquilo que elas estão vendo. Então começam a acreditar que a Terra é plana, começam a acreditar uma monte de coisa que não tem a menor racionalidade, tá certo? Mas elas começam a acreditar, a crer nisso. E a partir daí, uma propaganda bem feita nas redes, com robôs, com captura. A campanha de Jair Bolsonaro, tudo indica, foi muito bem assessorada por Steve Bannon, que é o homem que é o braço direito do Trump, que fez todas as redes sociais dos Estados Unidos. Não estamos falando com gente amadora. Não estamos falando com gente amadora. Tá certo? Então, obviamente, esse movimento do subterrâneo superou os métodos convencionais de fazer política e até hoje supera. Até hoje supera. E as pessoas acreditam naquilo que estão vendo. Então, Sérgio Moro, que era endeusado, no dia seguinte que ele brigou com o Bolsonaro, virou traidor, fascínio e comunista. Passou a ser atacado. Sérgio Moro, comunista. Dória era endeusado em São Paulo. Virou comunista depois brigou com o Bolsonaro. Comunista o Dória? E as pessoas dizem isso. Porque é inacreditável, é simplesmente inacreditável. Então, a manipulação de mentes está acontecendo de uma forma que, obviamente, favorece o autoritarismo e a intolerância. Basta eu projetar na carência da pessoa o inimigo. Então, eu vou chegar lá. Aliás, os regimes de esquerda também fizeram isso, vamos ser sinceros. O stalinismo fez isso. Quem não assistiu um filme antigo chamado Reds, assista de uma passagem em que o governo russo, durante o bolchevique, ela muda um discurso de John Reed, que é uma guerra santa para poder atingir os árabes, para manipular a opinião dos árabes. Claro, isso acontece em governos autoritários. Claro, eu não falo da direita, falo da esquerda quando ela é autoritária também. Então, esse tipo de coisa, as pessoas não estão atentas, isso surpreendeu os democratas. E acho que até agora nós estamos sem saber como reagir. Eu me lembro que eu era ministro, Renato, e eu propus que a Lei de Segurança Nacional fosse substituída por uma Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Claro, que a Lei de Segurança Nacional é autoritária, mas nós precisamos de mecanismos legais que defendam a democracia e o Estado de Direito. E depois o governo caiu e aí não se foi adiante. Nós não temos nem lei para nos defendermos diante disso. É, portanto, um direito que está sem defesa contra o vírus do autoritarismo. Isso é muito grave. Tenho aqui uma pergunta do também professor da Universidade Federal de Catalão, Thiago Ribeiro. Ele fez inclusive um print no Twitter, né, que é Terra Tão Fértil, né? Da Sarah Winter e do Alan dos Santos, até enviei isso para o senhor ouvisse um diálogo entre os dois, em que ela, quer dizer, os dois, né, da linha do
olavismo, o bolsonarismo, né? Em que os dois, na verdade, divergem, né? Ela diz, Alain não é desrespeitar, eu pedi para que as pessoas implorassem a eles que não atacassem pais de família, trabalhadores, e ele responde, não contem comigo para desrespeitar a Polícia Militar do Distrito Federal. E aí a pergunta é exatamente como o senhor avalia a escalada dessa militância incitada pela retórica do ódio, né? Qual seria a resposta institucional para esses casos? Não é nova. Hitler assumiu assim. Tá certo? Mussolini, na Itália, assumiu assim. Franco, na Espanha, era o Viva la Muerte. Tá certo? Salazar assumiu em Portugal assim. Você, quando consegue focar os demônios do ódio da pessoa, ela fica cega, ela fica burra, ela fica irracional. Claro? Porque o ódio cega. Claro? Deixa as pessoas fanáticas. Eu acho que a única forma de lidar com o ódio o amor. A única forma de combater a violência é com a paz. A única forma de combater a arminha com a mão é com o símbolo do coração. Eu não vejo outra alternativa. Claro? Porque eu não posso combater o ódio com o ódio. Eu não posso combater a arminha com a arminha, porque senão eu estou reproduzindo o meu aniversário. Que venham com a arma, eu venho com o coração. Que venham com o ódio, eu venho com o amor. Que venham com a fala da agressividade, que eu venho com a paz. Forma para que nós possamos efetivamente resolver essa situação, infelizmente não transigindo jamais com a democracia e com as instituições, mas despertando a consciência das pessoas para que elas sejam um pouco mais tolerantes e um pouco menos cegas ao ódio. Professor, de novo, ainda na linha dessa análise, quer dizer, nós também temos dentro do governo da chamada esquerda ou do PT, nós também temos alguns militantes que são, digamos, mais intolerantes, né, ou que também vestiram essa camisa da intolerância. Nesse ponto, portanto, eles se parecem, quer dizer, isso que nós estamos vendo agora, tanto nos meios digitais, né, quer dizer que a época, pelo menos do governo anteriores, nós não tínhamos essa intensificação das vias digitais, mas em si, essa incitação ao ódio, ela também é utilizada por diferentes governos, tanto da esquerda quanto da direita, no Brasil, né, falando de Brasil. A intolerância, ela é supra-ideológica. Ela está acima das ideologias. Eu não acho que o intolerante de direita é igual ao intolerante de esquerda, porque um é de direita, outro é de esquerda. Um defende o capital, o outro defende a igualdade. Um defende certos valores, o outro defende outros. Então não são iguais. Mas a intolerância é um erro e um vício em qualquer postura política ideológica. Claro. Eu não... E olha, quando eu era jovem, eu defendia dogmaticamente a intolerância à esquerda. Claro. A gente falou que a intolerância ela é a negação da construção humanista. A intolerância é a negação da confiança no homem e na mulher em si próprio. Então, eu combato a intolerância à esquerda e à direita. Ou seja, eu estou muito mais para Gandhi do que para Franco na Espanha ou que para Adolf Hitler. Ou para Estado. Professor, a gente já está agora nos últimos 6 minutos, né? Realmente passa muito rápido, que é lamentável, né? Mas lendo a sua história, sua biografia, algumas coisas me chamaram a atenção, né? Por exemplo, eu tenho aqui de que existe uma fala do senhor dizendo que não mais se candidataria, exatamente porque o Brasil precisava mudar o sistema, ou, né, características, ou o sistema político em si, não é? A que se deve essa decepção? Na verdade, não é uma decepção com a política nem com a democracia, é uma decepção com o sistema eleitoral que persiste. O sistema eleitoral brasileiro, ele gera corrupção, claro, e pode-se dizer o que você quiser. Você veja aí, Jair Bolsonaro foi eleito pela nova política. Os governos estão fazendo acordo com os partidos do Centrão para poder sobreviver ao seu governo. Ou seja, todo messiânico, todo Messias, por mais mito que acho que seja, ele
cai na real política do sistema brasileiro. Nós temos que mudar esse sistema político brasileiro para que não atinja a democracia. Então, o sistema brasileiro eleitoral tem que ser mudado. Eu defendo muito o sistema igual à Alemanha, o sistema distrital misto. Defendo o semipresidencialismo, igual nós temos Inclusive, na França. Pois não. É inclusive uma pergunta do Marcelo Grijalva, se o senhor acha que a implantação do parlamentarismo no Brasil, por exemplo, resolveria isso? Olha, eu tenho a posição contrária do PT nesse ponto. Eu sou parlamentarista, claro, e o PT sempre defendeu o presidencialismo. Mas há no PT são parlamentaristas, mas é minoria. Somos minoria. Eu acho que o Brasil, pela sua cultura, teria a adequação naquele sistema que é o francês e que é o português, que é um parlamentarismo mitigado, que é chamado de semipresidencialismo. Tá certo? Ou seja, presidentes eleitos que têm administrativas, ao invés, por exemplo, de presidentes que só são chefes de Estado sem funções de governo, como acontece no parlamentarismo tradicional. No parlamentarismo tradicional, você pode ter uma separação entre chefe de Estado e chefe de governo, coisa que no presidencialismo não há. No presidencialismo tem a junção do chefe de Estado e chefe de governo. E no parlamentarismo clássico, o chefe de Estado pode ser um rei, como eu tenho na Inglaterra, como eu tenho na Espanha, tá? Ou um presidente eleito, como eu tenho na Itália. Claro? Mas eles não têm funções de governo, ele tem certas situações mais simbólicas e casos que atingem a ordem institucional. Eu sou favorável ao sistema semipresidencialista, em que o presidente tem efetivamente algumas situações de governo, e eu tenho um primeiro-ministro eleito pelo parlamento, de maneira que a maioria cai, não tem problema nenhum. Por exemplo, Jair Bolsonaro, uma Rousseff, sem trauma, tá certo? Porque há riscos, como por exemplo a Espanha passou um ano sem ter governo, mas a máquina ela continua, ela fica à espera de diretrizes maiores, mas a rotina permanece. Claro? Então, eu sinceramente acho que para o Brasil um sistema igual ao português, igual ao francês, seria muito bem-vindo, acoplado ao voto distrital misto. Uma pergunta polêmica. Nesse momento, o senhor é a favor do impeachment do Bolsonaro? Eu sou favorável ao fora Bolsonaro. Agora, quero ser sincero, no meio de uma pandemia como nós estamos, nós temos que avaliar exatamente o momento de abrir esse processo. Claro? Eu não acho que um presidente da República pode impunemente atacar a democracia. Mas vai assumir o Mourão. Não tem problema. O presidente tem que aprender que no Estado democrático de direito, que ele jura cumprir a Constituição, ele tem que obedecer. Ele não pode fazer isso. Nós temos que avaliar o momento da abertura de um processo de impeachment. Agora, sou adepto do fora Bolsonaro. É intolerável que um presidente da República cumprir uma Constituição e a desrespeite a cada dia, a cada passo, dizendo, inclusive, que a Constituição é ele. E aí, também nesse gancho, né, do coronavírus, a gente pouco falou, né, o amigo, inclusive, do Leonardo Santos Filho, Jorge Aboldi, num texto no Estadão, ele faz a pergunta, né, como responderá a nossa república ao flagelo do coronavírus, né? Quais são os seus, a gente tem um minuto, né, o seu prognóstico para esse momento tão delicado na família? Uma dúvida, o coronavírus não é uma gripezinha, um resfriadinho, tá certo? É uma pandemia grave, não tanto pela letalidade que ela traz, mas pelo congestionamento da rede hospitalar, porque as pessoas podem morrer pela falta do hospital, claro, mais do que morreriam pelo vírus em si. Então, eu vejo com muito pessimismo os próximos anos. Todos apontavam que o mês de maio, especialmente por volta do Dia das Mães, nós estaríamos chegando no pico. E por isso se falava em isolamento social. Por isso se falava que nós tínhamos que nos resguardar. Por isso que nós íamos ter crise na economia, e íamos ter e vamos ter, como os países do mundo estão tendo. Mas vamos cuidar primeiro da vida, porque a economia não adianta nada com pessoas novas. Ministro, nós temos 25 segundos. Eu queria muito agradecer ao senhor, dizer que é um imenso prazer e muito obrigado. Renato, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui com você e um beijo grande a todos vocês aí da cidade de Catalão. Para nós um prazer imenso, agradeço de coração. Muito obrigado, ministro. Um abraço. Até logo.